A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de João, 1 João, capítulo 2, verso 29. Olha o que diz esse verso. E se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João usa diversas vezes a expressão nascido dele, nascido de Deus na sua carta. E quando nós estudamos essa pequena carta de apenas 5 capítulos e 105 versos, nós vamos descobrir que João descreve 8 características do nascido de Deus. Então eu quero usar como tema esse tema, 8 características do nascido de Deus em 1 João. Nós lemos o seguinte. A primeira característica está aqui em 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo o que pratica a justiça é nascido dele. A primeira característica do nascido de Deus é praticar a justiça. Em 1 João 3, 9, João diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha só, a segunda característica, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vive pecando. Essa é outra característica do nascido de Deus. Não quer dizer que ele não peca nunca, ele pode até pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Vamos para a terceira característica. 1 João, capítulo 4, verso 7, lemos assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Então a outra característica é que ele ama, porque ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós vemos aqui duas características. Ele ama e ele conhece a Deus. E conhecer a Deus porque ele ama, porque Deus é amor. Então, já temos 4 características do nascido de Deus. Primeiro, pratica a justiça. Segundo, não vive pecando. Terceiro, ama. Quarto, conhece a Deus. 1 João, capítulo 5, verso 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama, de novo, repete o ama, o que o gerou também ama o que dele é nascido. Olha aí a característica do que é nascido de Deus. Crê que Jesus é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Isso mostra que quem não crê que Jesus é o Cristo não é nascido de Deus. Só aqueles que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5,4, temos outra característica, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus faz-nos vencer o mundo. E o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus pratica a justiça, não vive pecando, ama, conhece a Deus, crê que Jesus é o Cristo, vence o mundo. Vamos para a 7ª característica. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Novamente, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. O que é nascido de Deus sabe se guardar, sabe se conservar a si mesmo contra o pecado. E olha o que diz: e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Essa é a outra característica
abençoadora daquele que é nascido de Deus. O maligno não lhe toca. 8 características do nascido de Deus em 1 João. Na carta de 1 João nós temos 8 características. Primeiro, pratica a justiça. Segundo, não vive pecando. Terceiro, ama. Quarto, conhece a Deus. Quinto, crê que Jesus é o Cristo. Sexto, vence o mundo. Sétimo, conserva-se a si mesmo. E oitavo, o maligno não lhe toca. Que bênção saber que aquele que é nascido de Deus possui essas características. Possui você e eu essas características? Se sim, é porque nascemos de Deus. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal e clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso, e outras pastas interessantes. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.